Bom dia, aluno aí do poderoso Colégio Máximos. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Bom retorno a todos aí e vamos que vamos. Apostila número 2, assunto água. Hoje nós vamos dividir em dois momentos esse nosso primeiro encontro nesta aula. Nós vamos, num primeiro momento, fazer uma breve revisão do que nós já conversamos aqui antes desse recesso e depois vamos aí compartilhar uma apostila e fazer algumas atividades da apostila. Tá? A apostila será a apostila 2, a partir da página 60. Mas antes disso, uma breve revisão do que nós já conversamos semanas anteriores. Então vamos aqui compartilhar uma telinha. Vamos lá. Meninos, o assunto é água, tá? O assunto é água. Para isso, vamos lembrar o que nós já conversamos. Você sabe que a água no planeta ela é meio mal distribuída, né? Mesmo 70% da superfície da Terra estar coberta por água, 70%, como que essa água está distribuída? Vamos lembrar que desses 70%, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% é água doce. Vamos transformar, você aí que gosta de matemática, né? Vamos transformar isso em litros, tá? Imagine então que de 100 litros de água no planeta, 97,5 litros é salgada. Deixa de lado. Sobra quanto? 2,5 litros de água doce. Uma garrafa PET. 2,5 litros de água doce. Agora você pega essa água doce, dessa água doce, que é 2,5 litros em cada 100, né? 2,5, tudo está disponível? Não. 68% então dessa garrafa PET de 2,5 litros está congelada. Sobra só 31% dessa água aí que está doce líquida. Agora, dessa água líquida, pega ela e grande parte dessa água líquida está subterrânea. Sobra uma pequena parte de água superficial disponível. Até fiz uma conta aqui. Nós começamos com 100 litros. Para chegar nesse 4%, esses 4% significa 0,1 litro. Ou seja, nós começamos com 100% de água no planeta. 100%, vamos imaginar 100 litros. Apenas 0,1 litros. Isso significa mais ou menos 100 ml. 100 ml. É quase aí, né? Não dá nem metade de uma latinha de Coca-Cola de água superficial. E nós começamos com 100. Então, como que está essa água distribuída? Está muito mal distribuída. E também está muito mal distribuída até pelos continentes, até pelos países. Tem país que tem mais água, tem país que tem menos água. A distribuição, então, no planeta não está lá muito de acordo. Bem, o que nós já conversamos, então? 70% da superfície é água, 30% é terra. Nossa, tem muita água, então está sossegado. Não está. Porque a água não está lá muito bem distribuída. Grande parte é salgado, grande parte é congelado, grande parte está subterrânea. E ainda nem estou citando aqui sobre a poluição. É um problema grave também. Então vamos lá. Aí, a água no planeta, ela também está mal distribuída. Nós conversamos um pouquinho isso, né? Alguns lugares com a presença de desertos, o clima árido. Clima influencia na disponibilidade de água. Em climas áridos, você não vai encontrar rios grandes. Você vai encontrar rios temporários. Portanto, água, clima, está ali, ó, ligadinho, né? O clima influencia na disponibilidade de água. As áreas que estão em vermelho são áreas desérticas, né? Então tem muito pouca água disponível. Lógico que também tem lugar que tem água, mas a água não chega no cidadão. Talvez ali por uma falta de apoio, né, do governo. Uma questão é ter a água. Outra questão é como que essa água está chegando na nossa casa. Vamos seguir mais um pouco. Então, nos continentes, nós já conversamos um pouco sobre isso, também está mal distribuído. Também está mal distribuído. E o Brasil, como é que está nisso aí? O Brasil, como país, tem uma boa quantidade de água.
olha aí um gráfico. Essa água disponível no planeta, 12% está no Brasil. Portanto, o Brasil tem uma riqueza muito grande em relação à água. E aí alguns rios vão se destacar, né? O Rio Amazonas, o Rio Paraná, o Rio São Francisco, Tietê e por aí vai. Então, no Brasil também é um país bem servido de água, mas é um país que tem muita desigualdade. Grande parte da água no Brasil está na onde? Está na Amazônia, e lá tem menos gente, tem uma população menor. Aqui no Sudeste já tem carência hídrica, está faltando água aqui no Sudeste, porque aqui tem muita gente, é uma área de maior adensamento populacional. Então tem que ficar esperto nisso na hora que você for fazer as leituras aí. O Brasil tem muita água? O Brasil tem, mas a água no Brasil também não está muito bem distribuída. Vamos lembrar, qual que é a importância de oceanos e mares? Fizemos até essa pergunta já numa atividade. Navegação, fonte de alimentos, turismo, energia e por aí vai. Oceanos e mares são importantes. Vamos lá. Você vai ter uma atividade depois que nós vamos indicar, que você vai ter que fazer um ciclo hidrológico. Você já viu isso em ciências também, que são essas fases que a água passa no nosso planeta. Evaporação, condensação, precipitação, um ciclo, né? O ciclo da água. Por que a água não acaba? Não acaba porque tem um ciclo. O ciclo da água, o ciclo hidrológico, né? Aquela história do precipitação. O que é precipitação? É queda, né? A chuva, ou neve, ou granizo, isso é precipitar. Água que caiu. O escoamento, né? Essa água que escorre aí pela superfície também pertence ao ciclo hidrológico. A infiltração, a água que infiltra, a água que percorre aí o subsolo, que na verdade chama-se percolar. Mas vamos chamar de infiltração por enquanto. A evaporação, a água evapora, forma nuvens, precipita. Isso é ciclo hidrológico. Então você tem um ciclo hidrológico. Daqui a pouco você vai fazer uma atividade que vai ter esse assunto. Bem, conversamos um pouco sobre isso, lembrando que é um vídeo, você pode parar a tela em qualquer momento, né? O vídeo em qualquer momento. Rio. Quais são as partes de um rio? Nós temos a nascente, nós temos a foz, que é onde o rio termina, nós temos os afluentes, que são aqueles pequenos rios que abastecem o rio maior, nascente, foz, afluente. Nós temos uma parte superior de um rio, chamado montante, a parte de baixo de um rio, chamado jusante. Nós temos as curvas de um rio, que é chamado de meandros. Meandros. Também vai ser uma pergunta daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter uma pergunta parecida. As partes de um rio, nascente, foz, meandros, afluentes, parte de montante, jusante, isso tudo são partes de um rio, nomenclatura. Tá? Daqui a pouco, repito, faremos algo parecido em relação ao exercício. Então você tem a nascente, você tem a foz, nascente onde ele nasce, né? Você tem a foz onde ele termina, a montante, que é a parte de cima, a jusante, que é a parte de baixo. Você escolhe um ponto, daquele ponto para cima, montante, daquele ponto para baixo, jusante. As curvas de um rio, como é que chama? Meandros. Meandros. Você tem o curso do rio, né, o leito do rio, né, para onde essa água está correndo. Isso também é parte de rio. Né? E o que é uma bacia hidrográfica? Daqui a pouco nós também vamos fazer essa atividade. Daqui a pouco, não já, mas daqui a pouquinho. Uma bacia hidrográfica é essa área drenada por um rio principal e seus afluentes. Isso é uma bacia hidrográfica. Portanto, uma bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, você tem uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica ela é formada, então, pelo rio principal, que é onde eu estou passando com o mouse, com os afluentes. E essas montanhas aqui também fazem parte da bacia hidrográfica. São os divisores de água.
porque os rios que nascem para o lado de lá da montanha vão correr para outra bacia hidrográfica. Tem outra vertente. Então aqui você tem uma rede hidrográfica, uma bacia hidrográfica. Tá? Então o que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Então você tem aí, né? Vamos adiantar aqui, a nascente lá, né? Vem aqui é a foz. Vamos lá, ó, a foz descendo aqui, ó. Então você tem a nascente, a foz. Você tem essa área pontilhada, que é o divisor de águas, né? Ali vai formar uma área drenada por um rio principal. E lógico, é um ciclo da água, né? Evaporação, condensação, precipitação, bacia hidrográfica. Então isso é um conjunto. Uma bacia hidrográfica é uma área onde tem uma rede hidrográfica, onde tem rios e seus afluentes, cercada aí por um divisor de águas, que é o interflúvio, divisor de águas. Principais bacias hidrográficas do mundo, nós já discutimos numa aula anterior, né? Aqueles rios que se destacam, aqueles principais rios do mundo, né? Você tem o rio Amazonas, você tem a bacia Platina, o rio Mackenzie lá no Canadá, o rio Mississippi nos Estados Unidos, o rio Nilo na África. Você tem importantes rios pelo mundo. E são tão importantes que em torno dele importantes civilizações se formaram. Você vê isso em história aí com o mestre Jian, quando ele fala de Egito Antigo, vai falar do rio Nilo, ele vai falar do Oriente Médio, vai falar da Mesopotâmia, vai falar dos rios Tigre e Eufrates. Na China, o rio Amarelo, o rio Azul. Nos Estados Unidos, o rio Mississippi. Na Europa, o rio Reno, o rio Danúbio, o rio Volga. E você tem importantes rios pelo mundo. No Brasil, o rio Amazonas, o rio São Francisco, o rio Tietê, né, rio Paraná, rio Tocantins. Brasilzão, né, um país muito rico em rios. As maiores bacias hidrográficas, né, porque você vai ter o rio principal e a área em torno desse rio. Olha a bacia amazônica, é quase do tamanho do Brasil. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A bacia amazônica tem 7. Lógico que a bacia amazônica ela não está só no Brasil. Cuidado com o que você fala e pensa por aí, porque Congo é na África, né? Congo é na África, o Nilo é na África. Então a África não tem só deserto, né? A África também tem rios grandes, podem ser poucos, mas também tem. Tome cuidado. Daqui a pouco nós vamos abrir a apostila na página 60, e na página 60 vem um mapa das bacias hidrográficas do Brasil. Né? Cada corzinha dessa, uma bacia hidrográfica. Então, o que é, repito, uma bacia hidrográfica? Né? Uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Normalmente, uma bacia hidrográfica tem o nome do principal rio. É sempre assim? Não. Mas as maiores bacias hidrográficas têm o nome do rio principal. Bacia Amazônica, o rio Amazonas. Bacia do Paraná, o principal rio, o rio Paraná. Bacia do Uruguai, bacia do São Francisco, bacia do Tocantins, e assim vai. Lógico que você vai olhar de vez em quando e vai ver uma bacia, o nome de ponto cardial. Por quê? Porque não tem aquele rio principal, né? Nós chamamos até de bacias secundárias ou bacias agrupadas. Não tem aquele rio principal. Os rios vão para o mesmo caminho, mas não tem aquele rio grandão que se destaca. Mas então, no Brasil, muitas bacias hidrográficas e algumas delas, repito, super importantes. Amazônica, bacia Platina, bacia do Paraná. Nós vamos discutir aqui as bacias hidrográficas. Lembrando que o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Importante isso. E aí, vamos agora com a apostila de vocês. Vou encerrar isso aqui, uma breve revisão que eu fiz, né? Vamos fechar isso aqui. Não vou salvar isso aqui. Então vamos agora, caríssimo. Deixa eu voltar aqui. Você vai fazer agora uma leitura de apostila junto comigo aqui, a partir da página 60. Tá? A partir da página 60. Então, vou voltar aqui com a minha carinha redonda, no cantinho aqui para não assustar muito você. E vamos, então, compartilhar uma tela novamente, agora com a apostila. A partir da página 60. Repito, é fundamental você ter a apostila na mão. Tá? Tudo ajuda. Fazer atividades bem feitas, bem no jeitinho aí, caprichado e tal.
Você tem um tempinho na outra aula para você fazer, se não der tempo tem à tarde, mas tem que ser mandada hoje a atividade. A partir da página 60, o que você tem aí? Regiões hidrográficas do Brasil, ou seja, as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica mesmo? É uma área ali drenada por um rio principal e seus afluentes. Deixa eu aumentar essa tela. Olha aí as bacias hidrográficas do Brasil. Olha aí Minas Gerais, hein? Olha Minas Gerais. Minas Gerais, então, tem algumas bacias hidrográficas aqui em Minas. Você tem a bacia do São Francisco. O rio São Francisco nasce em Minas Gerais. Você tem a bacia Platina, você tem a bacia do Paraná, você tem bacias hidrográficas importantes aqui na região sudeste. Mas vamos lembrar que nós temos um problema. Essa água não está muito bem distribuída. E tem outro problema. Como nós estamos usando essa água? Estamos usando de acordo? Será? Dá uma olhada nos nossos rios daqui da região. Olha esse ribeirão que corta Ouro Fino. Olha a qualidade da água. Como nós estamos tratando essa água? Tudo vai água nessa vida, tudo. Quando você consome 1 quilo de carne, o tanto de água que já foi usada para essa carne chegar na sua mesa. Desde ali o nascimento do bezerrinho até a formação aí de um boi, quanto que ele usou de água, pastagem, nós chamamos de água virtual, água importantíssimo. Tudo vai água na vida. Para você produzir um produto, em algum lugar vai água. E lembrando que água é uma matéria-prima. Mas como que ela está distribuída? Que importância que nós estamos dando nessa água? E aqui tem uma pergunta. Pergunta não, né? Uma página que fala sobre aproveitamento econômico do rio. Vamos aumentar essa tela. Como que a água do rio é utilizada para pesca, para a população local ali, para a população ribeirinha? Pesca, navegação, transporte, super importante. Lógico que tem alguns rios que facilitam e tem alguns rios que complicam a situação da navegabilidade, né? Alguns rios têm muita cachoeira, é difícil navegar, mas aí normalmente você faz obras eclusas, né? Você faz barragens para que o navio consiga, para que o barco consiga passar aquele obstáculo. Mas rios usados para navegação, hidrovias, é o meio de transporte que o Brasil poderia ter muito mais do que tem. Hidrovias, navegação, geração de energia, importantíssima a construção de represas para a construção de hidrelétricas. E principalmente onde? Principalmente onde tem rios com cachoeira, rio de planalto, rios com mais quedas d'água. Também falamos um pouco disso numa aula anterior. Rios de planície servem mais para navegação. Rios de planalto, mais para a produção de energia hidrelétrica. Mas no Brasil, grande parte da energia que chega nas nossas casas é de energia hidrelétrica. Principalmente aqui na região. Aqui na região, quando eu falo região sudeste, região centro-sul do Brasil, muitas hidrelétricas. Aproveitando o quê? Aproveitando esse monte de rio que o Brasil tem e aproveitando também o relevo, rio de planalto, irrigação. É o setor que mais gasta água. É o setor da irrigação. Não é a indústria, não é a domiciliar. O setor que mais gasta água é irrigação no Brasil e no mundo. Lógico que tem um ou outro país que não é, porque a agricultura não dá muito certo em alguns países, como um país muito frio, como os nórdicos, Noruega e tal. Lógico que ali não é a irrigação o que mais gasta água, ali é a indústria, porque não tem uma agricultura tão evoluída. Mas o normal o que é? A agricultura ser o setor que mais gasta água. A irrigação agrícola, 70% da água disponível vai para a agricultura. Abastecimento, nosso dia a dia e a água que chega na sua casa, né? Então, atenção, a água é importantíssima, a importância dos rios e a preservação e conservação dos rios. Será que estamos cuidando muito bem dele? Será? Demanda versus oferta. O que significa isso? Quanto de água que tem? E o que fazemos com essa água? A demanda e a oferta. Eu preciso de tanto de água, mas será que tem essa água? É a demanda e a oferta. O mundo tem isso aqui
como ofertar. E eu gasto nisso aqui. Será que está dando? Repito, 70% do consumido do mundo vai para a agricultura. 20% para a indústria e 10% para nós, ambiente aí mais urbano. Então, repito, precisamos de muita água. E olha o Brasil, né? Um país do agronegócio, um país da agricultura, você vê propaganda, agro é isso, agro é aquilo, agro é pop, agro é tech, agro é show, Globo é agro e tal, agro é Globo, Globo é água, agricultura, importância da água. E aí, vamos seguir um pouco a apostila. Aí, aqui você já vai ter sua primeira atividade, viu? Primeira atividade de hoje, página número 63. Você vai fazer uma pesquisa aí na sua casa, rapidinho aí. É você fazendo. Preencha esse quadro. Preencha esse quadro. E lógico, na hora certinha, você vai mandar a foto para nós. Tomar banho. Quanto tempo você fica tomando banho? Em cada minuto, 9 litros de água. Mas quanto tempo você leva? Você leva 10 minutos para tomar um banho? Então você vai gastar 90 litros de água. Escovar os dentes com a torneira aberta. Quanto tempo você gasta ali? Quanto de água? Então aqui é uma questão de consciência. Você vai preencher, basta isso. Você vai preencher essa tabela aqui para nós e nos enviar. E também fazer a atividade 2 da página 63, certo? Já vamos marcando aí. Página 63, atividade 1, 2. Você vai fazer um estudo. Como que nós poderíamos gastar menos água? Se água é um problema global, o que nós temos que fazer para tentar, talvez, gastar menos água? O que eu posso fazer? Eu posso aproveitar a água? Será? Pode, por que não? Aproveitar água de chuva para beber? Para beber, não. Mas para lavar o quintal, por que não? A água do tanquinho, a água da lavadora, dá para fazer comida com ela? Não. Mas para lavar o quintal, dá. Para lavar o seu automóvel, dá. O que poderia ser feito? Banhos menos demorados? Fechar ali a torneira ao escovar os dentes? E aí, o que poderia ser feito? Tá? Então você tem atividade 1, que é o preenchimento desta tabela, e atividade número 2, que aí é uma hipótese, né? Imagine você aí, lei, vou criar uma lei. O que você poderia fazer? Né? Atividade número 1, que é o preenchimento de tabela, e atividade número 2. Ok? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho aqui. Opa! Tá bom, 22 minutos. Então tá bom ainda. Vamos voltar aqui. Agora, vamos partir para a página seguinte. Na página seguinte, sistema de tratamento e distribuição de água. Lógico que nós estamos vivendo aí um período de isolamento, mas você conhece o DEMAI? Você conhece como é a distribuição de água? Não é fácil para que essa água chegue na sua casa. Não é fácil. Tem todo um processo de tratamento, de captação, de tratamento e de distribuição. Lembre-se que a água é de graça. Água é de graça. O que chega na sua casa é o preço do tratamento. Água é de graça. A água está aí, ué. Está ali, ele capta a água lá no posto, numa captação e tal, trata e chega na sua casa. Água de graça, mas o tratamento que não é muito barato, porque é um sistema caro. Mas então o que você paga não é a água, você paga o tratamento, é lógico que vira conta de água. Aí você paga todo um trâmite ali, né? Todo um tratamento de funcionários, de insumos que são colocados na água, cloro, flúor, tudo isso, né? Então você paga um sistema todo. Por isso que é fundamental conservar e preservar. Porque lembrando que a população só aumenta. A população só aumenta. Mas e a água? Só aumenta? Será? Aí, seguindo um pouco. Irrigação artificial. Alguns sistemas de irrigação são modernos, outros são mais atrasados. Você deve ter visto já um sistema de aspersão. Você coloca lá um mecanismo ali na horta, um mecanismo lá na agricultura e fica girando, jogando água para todo lado. Aspersão. Ali se perde muita água. Já tem há muito tempinho já até uma tecnologia de gotejamento. Você distribui canos ali no sistema agrícola e vai
gotejando água no pezinho da planta ali. A água para não perder, né? É a importância do bom uso, a irrigação. Tá? Então, lembrando que a agricultura é o setor que mais usa água. Mas então vamos pensar também numa maneira racional. Lógico que não é um sistema barato, um sistema de gotejamento, é um sistema caro, mas traz frutos, porque a produtividade aumenta, né? Não se perde água. Bem, irrigação, então, é o setor que mais gasta água no planeta, água disponível. Bem, alguns países se destacam. Israel, por exemplo, criou esse sistema de gotejamento e consegue produzir, ter uma alta produtividade em áreas desérticas. Outros países, lógico, não usa muita irrigação, até o Brasil não utiliza tanto, até porque chove, né? É um país onde o clima tropical ajuda a agricultura. Então, aqui no Brasil, repito, ele é bem servido de água. Rios, chuva, um bom índice de chuvas. Aqui o Brasil, nesse critério natural, tá bem, né? Bem, vamos seguir mais um pouco. Irrigação artificial. Repito, então, mas alguns países têm sérios problemas em relação à água. Caso você tenha um tempinho, assista um filme aí da Netflix. O filme da Netflix chama-se O Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento. É uma dica de filme. O Menino que Descobriu o Vento está na Netflix. Assista. Veja a questão hídrica. O filme O Menino que Descobriu o Vento, para quem não assistiu, ele retrata um país da África, Malawi. É um fato que aconteceu mesmo. E acontece em muito lugar do mundo. E lá é um país muito pobre e depende muito de quê? Da natureza ajudar. Só que lá enfrentou um problema de falta de chuva. Falta de chuva. E como que ele resolveu o problema? A água influenciando ali na região. Malawi, o menino que descobriu o vento. O menino que descobriu o vento, um filme muito legal que fala sobre essa dependência da natureza de algumas áreas do globo. Aí, né? Algumas áreas dependem muito, todos nós dependemos. Mas alguns países dependem mais, porque são países mais pobres. Né? Alguns países, como Israel, que é um caso, é um país que tem tecnologia, é um país mais rico e consegue se superar, né? Consegue ali se sobrepor a esses desafios hídricos. Não tem água em Israel? Não tem. Ali tem o Rio Jordão, poucos rios ali, né? Porque é uma área desértica, mas conseguem ainda produzir muito. Tecnologia, irrigação eficiente e outros passam sérios perrengues em relação à falta d'água. Aí você tem agora as atividades. Algumas delas nós já fizemos. Tá? Nós já fizemos. Lembre-se que já estou passando uma atividade. Essa atividade aqui, repito, da página 63, 1 e 2, você vai fazer. Vai mandar para nós. Vamos seguir mais um pouco. Vamos fazer mais algumas atividades. Essas atividades aqui, que você tem os mapinhas, você já fez. Você vai lembrar que você já fez. Aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje, você vai fazer também a atividade da página 69. Tá bom? 69. Começa aqui na 3 da 68. 3 da 68. E começa. 3, 4, 5, vai até o fim. Tá bom? Então, começa aqui na número 3. Porque essa página, essa parte de cima, você já fez. Esse aqui, o número 1 e o número 2, você já fez. Então, o que você vai fazer? A partir do número 3. Então, repito, quais são as atividades para hoje, segunda-feira, 3 de agosto. A página número 63, número 1 e 2. Página 63, número 1 e 2. E a partir da página número 68, a partir da página 68, a partir do número 3. Tá? A partir do número 3. Então você tem página, repito até para não ter confusão depois, né? Página 63, 1 e 2.
E a partir da página 68, caríssimo aluno do 6º ano, número 3 em diante, 3, 4, 5 até o fim dessa bateria de exercícios. Vamos dar uma mão para você. O exercício número 3 é uma interpretação de texto, tá? Onde vem assim: segundo o texto, qual é a importância dos oceanos para a vida do ser humano? Às vezes não precisa nem ler o texto, né? Qual que é a importância dos oceanos? Fornecimento de alimentos, fornecimento de energia, relação de transporte. Tem no texto? Tem. Nós já discutimos isso também, que é a importância de oceanos e mares. A letra B. Atenção. Aqui se refere à herança cultural e histórica. Essa herança cultural e histórica se refere a quê? A chegada dos europeus, a chegada dos colonizadores aqui na América. Essa é a herança cultural. A herança cultural histórica é a chegada dos colonizadores aqui no continente. E quem foram os colonizadores? Os europeus. Esta é a herança cultural a que o texto aqui se refere. Dá uma lida, você verá isso. Pergunta. Agora você vai pensar um pouco. O que é um rio? O que é um rio? Logo numa aula, nem foi hoje, numa aula anterior, o que para você é um rio? O que é um rio? Rio é um curso de água, né? Tá, mas o que é um rio? É um rio aquele curso de água que se desloca de uma nascente em direção à sua foz. Então, isso é um curso de água. E ele se desloca devido à força da gravidade, né? De uma área mais alta para uma área mais baixa. O que é um rio? O que é um rio? Repito, o rio é um curso de água que se desloca pela superfície da Terra. Isso é um rio. É um curso de água que se desloca pela superfície da Terra. Acabou. Rio. Um curso de água que se desloca pela superfície da Terra. Quais são as principais partes de um rio? O que é a nascente? O que é a foz? O que é o meandro? Está logo no comecinho do capítulo aí, tá bom? O que é a nascente? O que é o meandro, a curva? O que é a foz? Onde ele termina? Isso é parte de um rio. O que é um afluente? É aquele pequeno rio, né? Que acaba abastecendo um rio maior. Então, parte de um rio. Vou destacar 4 partes: nascente, afluente, meandro, curva, e foz. Parte de um rio. Tá? Nascente, afluente, meandros, curvas, e foz. E dá uma explicadinha de cada um. Como que os rios podem ser classificados de acordo com as suas características? A resposta disso está na página número 57. Como que eu posso classificar um rio? Eu posso classificar um rio de acordo com o relevo, planalto, de planície. Eu posso classificar um rio se ele é temporário, se ele é permanente. Página 57. Como que eu posso classificar um rio? Só pelo tamanhão? Não. Eu posso classificar pelo relevo, eu posso classificar pela sazonalidade. Aquele rio que tem toda a vida, aquele rio que seca numa época. Resposta na página 57. Coloque com as suas palavras, tá bom? Evite Google. Evite esse Google aí que às vezes vira um problema. O copiar, colar, não é. Use a sua apostila. Página 57. Exercício número 5. Tem 3 espaços. Em cada espaço você vai escrever rio principal, afluente, divisor de águas. Portanto, desses 3 espaços, qual é o rio principal? Desses 3 espaços, afluente. E desses 3 espaços, um divisor de águas. Tá? Explique com sua palavra, com suas palavras aí, o que é uma bacia hidrográfica. O Brasil tem algumas. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. É uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Reta final, pessoal. Aí você também vai fazer um pensamento aí. Tá? Aqui que eu citei. Ó. O número 6. Elabore um gráfico que explique essa afirmação. Qual a afirmação?
que apesar da abundância de água no planeta, a água própria para o consumo humano é escassa. Faça um gráfico. Considere todo o volume de água no globo e forneça os percentuais de água oceânica e de água continental. Vamos dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de como pode ser feito isso. Vou usar aqui a minha lousa. Tá? Vou usar aqui a minha lousa. Deixa eu voltar aqui agora. Tá? Vou usar aqui a minha lousa. Tá? Então vamos aqui. Como vai ser feito este exercício aí que você pensa aí sobre como representar o exercício da página 70? Você vai fazer um gráfico. Você vai fazer um gráfico semelhante a esse. Você vai fazer um gráfico. Você vai fazer um círculo aí, né? Deixa eu mudar a cor, né? Tá meio ruim essa cor. Vamos lá. Você vai fazer um gráfico. Tá bom, vou fazer um gráfico. Represente para mim como está distribuída essa água pelo planeta. Algo simples aí. Aqui você tem o 100%. Como que ela está distribuída? Como que ela está pelo globo? Desse 100%, quantos por cento será? Quantos por cento será que é salgado? Quantos por cento será que é água doce? Pronto. Você representou. Você representou. Ah, não, eu vou fazer certinho. 50% é salgado. 50% é doce. Será? Será que é assim? Não é assim. Você sabe disso. Está logo no comecinho do capítulo. Como que é essa distribuição de água pelo planeta. Essa é a atividade número 6 da página 70. Tá bom? Então você pensa aí um pouquinho de como é essa distribuição. Aí, deixa eu agora pensar aqui. Opa! Diminuir essa telinha aqui também agora. Opa. Aí. Vamos voltar para a apostila. Voltando sua apostila. Então, a questão número 6, certinho? Deixa eu ver se aqui eu estou compartilhando, né? Estou compartilhando? Estou. Então, vamos lá. Questão 6, então, você vai elaborar um gráfico, mais ou menos como eu citei aqui na lousa. A questão 7 está citando aqui, né, um conceito. Isso aqui se refere a quê? O texto fala de um ciclo. Qual é o ciclo? Olha o ciclo. Alterar o ciclo. A nível local, as obras hidráulicas atuam sobre os rios, lagos. Está falando de água. Água. O desmatamento atua sobre o comportamento da bacia hidrográfica. Está falando de quê aqui? Água. Qual é o ciclo da água? Essa é a questão 7. Tá? E aqui na 7, para nós terminarmos, nós vamos terminar aqui na 7. Tá bom? Faça um esquema de um ciclo mencionado. Qual é o ciclo mencionado? Já repito, é a letra D, ciclo hidrológico. E o ciclo hidrológico, caríssimo cidadão, vamos também, faça um esquema do ciclo hidrológico. Agora eu volto aqui para a minha carinha aqui. Vou até já fechar essa tela. Voltar aqui. O que você tem que fazer, ilustríssimo cidadão do 6º ano? Você vai fazer nesse exercício um ciclo hidrológico. Fazer um desenho aí. Tá bom? Um desenho simples. Você sabe isso, já viu em ciências e tal. Fazer um ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico é aquele mais ou menos assim, caríssimo. Você tem bonitinho, hein? Você sabe desenhar, você é craque, você vai fazer um negócio legal. Você tem aí, né, um relevo. Não tem um relevo? Você tem aí um oceano. Você tem aí o oceano. Você tem aí, né, o continente. Né? Você tem lá o continente e tal. E você vai fazer o quê, caríssimo? Você vai fazer o ciclo hidrológico. E o que é o ciclo hidrológico? Você vai lembrar que a água, ela... O que acontece com a água? O que acontece com a água? E de repente, o que acontece com a água? E de repente, o que acontece com a água? E essa água, acontece o que? Parte dela. Parte dela. E parte dela, acontece o que? Ciclo hidrológico. Tem mais detalhes? Tem. Mas é para você representar aí o ciclo hidrológico. Tá? As fases, as etapas. Certinho?
Garotos, então, essa é a atividade que você vai elaborar hoje. Você vai, lógico, fazer com cuidado as tarefas, fazer com cuidado aí tudo certinho e mandar para nós, tá bom? Agradeço a participação. Estamos aí para ajudar vocês. Qualquer problema, encaminhe aí para nós. Estamos hoje, segunda-feira, disponíveis aí para dúvidas, tá bom? Valeu, tamo junto. Capriche na atividade, vale nota de participação sempre. Valeu, tamo junto. Lembre-se que depois do outro horário, então, começa aí a mandar as atividades pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.